E aí, pessoal, tudo bem? Professor Kiko, estamos aqui hoje para falar sobre o quê? Nós vamos hoje resolver a questão da prova da AFA 2020 sobre probabilidade. Probabilidade condicional. Essa questão poderia cair na prova do Enem e qualquer vestibular que você fosse fazer. Probabilidade condicional é um assunto muito quente nos vestibulares aí, meus queridos. Então, fica comigo, segue a vinheta e bora lá! Antes de a gente começar propriamente a resolver a questão 25, deixa eu dar uma revisadinha na ideia de probabilidade condicional aí, para a gente entrar na resolução da questão de uma forma mais simples, utilizando a ideia das fórmulas. É importante que você entenda, e aí é uma simples questão de interpretação a hora que você vai resolver, ok? Então o que trata a probabilidade condicional? A probabilidade condicional ela fala da probabilidade de acontecer alguma coisa, dado que já aconteceu outra, uma determinada condição, ou seja, eu quero saber a probabilidade de acontecer algo dado que já ocorreu algo antes. Então eu vou te explicar através da ideia de conjuntos. Vamos supor que você tem o teu espaço amostral, que eu representei aqui pela letra E, e você tem dois eventos, um evento A e um evento B dentro desse conjunto do nosso espaço amostral, certo? E aqui há uma intersecção entre esses dois eventos, ou seja, coisas que acontecem de forma simultânea. No evento A e no evento B, temos coisas juntas aqui. Aí eu vou te perguntar o seguinte: qual é a probabilidade de acontecer o evento A, dado que já ocorreu o evento B? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a notação. A notação da probabilidade condicional, nós vamos falar assim, ó. Se eu fizer essa pergunta que eu acabei de fazer, a probabilidade de acontecer A, dado que já aconteceu algo, a gente representa com uma barrinha e coloca embaixo o evento que já aconteceu. Então B já aconteceu. Ok. Se já aconteceu o evento B, o meu espaço amostral não é mais o todo, e sim agora o conjunto B. Então, lembra a definição de probabilidade? Casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis. O que eu quero pelo que eu tenho. Então eu vou ter agora aqui o número de elementos apenas do conjunto B. Belezinha? E eu quero o que aconteça o evento A. Aonde tem o evento A dentro desse espaço B? Apenas nessa intersecçãozinha aqui, ó, meus queridos. Então a gente vai representar como sendo o número de elementos do evento A intersecção com o evento B, tá? Lembre que o símbolo de intersecção representa, a gente utiliza o conectivo E, tá? Então eu quero que aconteça A e B dividido pelo número de elementos de B. Se nós fizermos um algebrismo aqui, ó, ou seja, dividir a parte de cima e dividir a parte de baixo pelo número de elementos do nosso espaço amostral, certo? Se a gente fizer isso daqui, nós vamos ter a seguinte ideia da fórmula. Probabilidade de acontecer o evento A, dado que já aconteceu o evento B. Quando eu divido aqui, ó, algo pelo número de elementos do espaço amostral, não surge a ideia de probabilidade? Essa é a definição. Então vai ficar a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B dividido pela probabilidade de acontecer o evento B. Então essa aqui é uma ideia bem importante que vai nos auxiliar na resolução dessa questãozinha de número 25 que a gente vai fazer agora. Belezinha? Então, pessoal, vamos à resolução? Ok? Entendeu essa ideia? Podemos resolver a nossa questão agora. Show? Bom, pessoal, vamos então à resolução da nossa questãozinha aí de probabilidade, ok? Agora que a gente já tem uma ideia, relembrou alguns conceitozinhos, já é suficiente para a gente resolver a questão. Vamos fazer a leitura, a questão vai aparecer na tela e vamos ler com calma e tirar as informações para a gente resolver. Bom, questão 25, AFA, versão A, 2020. Cada questão desta prova consta de 4 alternativas, das quais apenas uma é correta, beleza? Considere que um candidato sabe 60% da matéria da prova. Então, o candidato sabe 60% da matéria da prova. Quando esse candidato sabe uma questão, ele acerta. Ou seja, se ele sabe a probabilidade dele acertar a questão, ela vai ser de 100%, ou seja, 1. E quando não sabe, ele escolhe uma resposta ao acaso, ou seja, ele chuta. Se ele não sabe, qual que é a probabilidade dele acertar, galera? Aqui a gente já consegue tirar uma informação. Vai ser, se eu tenho 4 alternativas, vai ser 1 em 4, né? É um chute, beleza? Considere ainda, esse candidato acertou uma questão, ok? Então a gente já sabe que ele acertou uma questão. E aí vem a pergunta.
a probabilidade de que tenha sido por acaso, ou seja, qual a probabilidade que tenha sido no chute, certo? E ele disse que isso é um número que pode ser escrito na forma de uma fração irredutível do tipo P sobre Q. E a pergunta é, qual é a soma desses números P sobre Q? Senhores, então vamos lá, vamos pegar as informações do texto e vamos tentar fazer uma analogia com o que eu acabei de explicar aqui para vocês, certo? Então, a pergunta do exercício é, qual é a probabilidade de ser por acaso, dado que ele acertou a questão? Então vamos representar dessa forma assim, ó, ou eu sei ou eu não sei. Então eu quero saber a probabilidade de eu não saber a questão e ter dado que eu acertei, certo? Ó, dado que eu acertei, barra A. O que está aqui embaixo é o que já aconteceu. Por que eu coloquei essa barrinha em cima? Porque eu estou pensando no evento complementar, saber e não saber. Quando é o complementar, a gente representa por essa barrinha em cima. Probabilidade de não saber e ter acertado. Se a gente for fazer uma analogia, nós vamos ter que calcular pela intersecção, probabilidade da intersecção do que? Dele saber e ter acertado, dividido pela probabilidade de quem está aqui embaixo, ou seja, pela probabilidade dele ter acertado a questão. Vamos com calma. Agora olha só. Primeiramente vamos calcular aqui o que está aqui embaixo, a probabilidade de ele ter acertado. Pensa comigo. Nós temos duas hipóteses para ele ter acertado. Quando ou ele sabe e acerta, ou ele sabe, né? Ou ele não sabe e acerta também. Então eu vou escrever assim, ó. Isso aqui pode ser escrito, a probabilidade dele sabia e acertou, ou, lembre que ou sempre representa o sinal de mais, ele não sabia e acertou também. Agora, meus queridos, veja que, coincidentemente, essa parcela aqui é o que está no numerador da nossa pergunta, certo? Isso aqui é o que está no numerador. Então, nós vamos calcular automaticamente o numerador quando a gente for calcular essa parte de baixo. Bom, vamos então aqui por partes. Como que eu vou descobrir a probabilidade de saber e acertar? Certo? Senhores, se a gente olhar aqui para a nossa ideia, quando eu quero pegar a intersecção, basta passar esse denominador para cá, multiplicando. Então eu posso dizer assim, ó, a probabilidade, vamos supor que quem estava no denominador poderia ser o S, tá? E aqui a gente vai passar multiplicando, vai ficar assim, ó. Vamos trocar as letras. Como se fosse a probabilidade dele saber vezes a probabilidade dele acertar, dado que ele sabia a questão. Isso é uma maneira que eu poderia muito bem escrever essa condicional. Ó, se eu passar isso daqui para baixo, dá a anotação de condicional, fica muito simples. E agora, vamos substituir por valores. Vamos voltar lá no texto. A probabilidade dele saber e acertar vai ficar como? Qual que era a probabilidade dele saber? Bom, se o cara sabia 60%, a probabilidade dele saber é 60%. Vamos escrever assim, ó, 6 sobre 10. Pode ser? E a probabilidade dele ter acertado quando ele sabe? Lembra que ele falou no texto? Quando ele sabe, ele acerta a questão, ou seja, 100%. 100%, tá? 1 sobre 1, tanto faz aqui. Beleza? Então nós temos esse resultado aqui, 6 sobre 10. Vamos deixar assim por enquanto. Agora vamos ao cálculo desse momento aqui, a probabilidade dele não saber e acertar a questão. Eu vou utilizar a mesma ideia. Vai ser a probabilidade dele não saber vezes a probabilidade do quê? Dele ter acertado, dado que ele não sabia. Olha como fica bem elegante. Então vai ficar assim, ó, a probabilidade dele não saber e acertar a questão, vamos escrever. Qual que é a probabilidade dele não saber? Se ele estudou 60%, é o que ele não estudou, né? Dele não saber é o quê? 40%. Então vamos escrever, pode escrever 4 sobre 10 aqui. 4 sobre 10, beleza? Ok. E outra coisa, qual é a probabilidade dele ter acertado dado que ele não sabia? Lembra que ele falou que ele chutaria caso ele não soubesse? Se você tem 4 opções, você vai chutar? Qual que é a chance? 1 em 4. Então eu vou escrever aqui vezes 1 em 4. Agora perceba que nós podemos simplificar esse 4 com o 4. Nós vamos ter aqui 1 sobre 10. Show de bola, moçada? Agora nós temos esse resultado, é só somar.
e nós podemos substituir aqui para terminar a questão. Bom, vamos fazer então essa substituição. Vamos aqui, deixa eu apagar o quadro. Finalizando a questão então. Ó, finalizando então nós vamos ter o seguinte. Probabilidade de acerto. Substituindo aqui. Esse valor aqui vai ser 6 sobre 10 mais 1 sobre 10. Ou seja, 7 sobre 10. 7 décimos. Já temos aqui o nosso denominador. Então, vamos para o cálculo final. A probabilidade dele não ter sabido e acertado a questão vai ser... Eu vou pegar essa parte aqui, que é o 1 sobre 10, e nós vamos dividir pela probabilidade de ter acertado, que é 7 sobre 10. Perceba que nós podemos simplificar 10 com 10, sobra para nós o número 1 e o número 7. Finalizamos a questão. Esse é o P, esse é o Q. Ou seja, P é 1 e o Q é 7. A pergunta é a soma. Logo, P mais Q é igual a 8 e você vai marcar a resposta correta lá, a letra A. Valeu, meus queridos? Gostou dessa questão? Deixa seu like, curta, compartilhe, né? Comente, ok? E dê alguma sugestão se você achar necessário. No mais, é isso e até o próximo vídeo. Um grande abraço e não deixe de se inscrever. Tchau!